A humanidade está enfrentando o maior perigo de todos os tempos. Nosso Sol está desaparecendo. Em 500 anos, todo o sistema solar estará mergulhado na escuridão e no frio eterno. Para salvar nossa civilização, as pessoas começam a construir uma enorme nave espacial que acomodará a população de todo o mundo dentro dela e irá para o espaço profundo. Em menos de 400 anos, a construção da nave está finalmente concluída. O Sol já está chegando ao fim. É muito menor e mais frio, tornando o clima da Terra frio e severo. Você e o resto dos habitantes do planeta embarcarão na maior nave espacial da história. O embarque em si começou há vários anos, antes mesmo de a nave estar completamente construída. Para evitar uma multidão multibilionária, foi organizada uma programação eletrônica, com o envio de convites para aqueles que deveriam embarcar em breve. Vários milhões de pessoas poderiam embarcar em um mês. A regra principal é viajar com pouca bagagem. Você pode levar 2 conjuntos de roupas, itens de higiene pessoal, um telefone, fones de ouvido e o seu livro preferido. Você chega ao local de embarque e vê uma enorme arca do tamanho de uma grande ilha, com o dobro da altura do edifício Empire State. Ao redor da nave, há uma enorme cidade agarrada às suas paredes. Trabalhadores da construção civil e engenheiros vivem aqui há décadas. Você está em uma longa fila, uma de 100. O acesso à nave é concedido a quem possui um documento de identidade válido. A identidade está vinculada à área de descanso dessa pessoa. Cada pessoa tem 2 metros quadrados de espaço, com uma cama e uma mesa de cabeceira. É claro que poderia ser muito menos espaço se as pessoas simplesmente se acomodassem em cápsulas de sono e voassem para um novo planeta. Mas nenhum planeta adequado para a vida foi encontrado ainda, então a nave será a sua casa por um bom tempo. Muito do espaço da nave é ocupado pela sala de máquinas. Enormes geradores de energia e motores potentes apoiarão o movimento de longo prazo de uma nave pesada no espaço sideral. Por fim, o embarque e a colonização estão encerrados. Os motores estão ligando. Uma voz está vindo dos alto-falantes e se espalhando por toda a nave, em contagem regressiva a partir de 10. Estes são seus últimos segundos na Terra. A arca decola, queimando toda a área em que estava. As pessoas olham para baixo, para sua antiga casa, com tristeza, mas ela está sendo substituída por esperança quando retornam seus olhares para o céu. A nave é dividida em 200 grandes seções de tamanhos variados. Cada seção é um país. Apesar dessa divisão, as regras da nave são iguais para todos: gerar energia, manter a paz e ajudar uns aos outros. A energia é produzida por bicicletas ergométricas. Uma pessoa pedala e gera energia cinética que abastece os motores. Este é o dever diário de todos. Por pelo menos 1 hora todas as manhãs, você pega uma bicicleta ergométrica e faz exercícios, garantindo o funcionamento normal da nave, mantendo sua atividade física e reduzindo o estresse. Então, você come e vai trabalhar. Aqui, assim como na Terra, você passa por lojas, bibliotecas e cinemas. A moeda é unificada para todos a bordo. Com o dinheiro que você ganha, você pode mudar de sua pequena cabine para uma maior. E claro, assim como na Terra, algumas pessoas conseguem facilmente muito dinheiro, enquanto outras trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana por uns trocados. Essa desigualdade não o incomoda tanto quanto antes. As pessoas do futuro aprenderam a valorizar a paz e o sossego, de modo que ninguém se arrisca a lutar no espaço limitado de moradia em meio ao vazio negro. Na nave existem zonas com ambientes verdes. São pequenos jardins botânicos que crescem com a ajuda de luz artificial. As plantas fornecem oxigênio à nave e ajudam as pessoas a se sentirem mais em casa. As reservas de água são grandes, porém limitadas. Para ajudar a conservá-la, as pessoas processam seus fluidos corporais. Eles são coletados em tanques especiais, filtrados, cuidadosamente purificados e, em seguida, enviados de volta para os recipientes de água potável. Mais de 50% dos resíduos de cada pessoa são transformados em água. A água fresca é reabastecida a partir do próprio espaço. A cada poucos anos, a nave se aproxima de um planeta. Com a ajuda de scanners e raios-x, os geólogos encontram rios ou lagos subterrâneos. Em seguida, eles enviam uma plataforma de perfuração para lá, bombeiam a quantidade necessária de água e a puxam de volta para a nave. Infelizmente, não há nada útil nesses planetas, exceto água. A maioria dos planetas não tem atmosfera e é inadequado para a vida humana. As pessoas procuram um local com condições ideais. Elas estão procurando uma cópia da Terra.
Com a ajuda de tecnologias alimentares modernas, os cientistas conseguiram substituir vegetais, frutas e carnes naturais por versões artificiais. Maçãs ou batatas reais também estão disponíveis, mas são raras e extremamente caras. A nave já está viajando pelo espaço por várias décadas. As pessoas estão acostumadas com seu novo estilo de vida. Crianças nascem, as gerações mudam. As crianças nascidas e criadas na arca espacial ouvem, de olhos arregalados, histórias de pessoas idosas sobre como a vida era linda na Terra. Mas, a cada ano que passa, existem cada vez menos dessas pessoas que se lembram de seu planeta natal. Os filhos da arca estão lentamente aceitando que a nave pode permanecer como seu lar para sempre, mas ainda continuam procurando. Os cientistas usam telescópios e equipamentos poderosos para explorar o espaço, e todos os dias procuram planetas potencialmente habitáveis. Ainda assim, não há nenhum por perto. Os mundos mais promissores estão a milhares de anos-luz de distância da nave. Enquanto isso, o espírito pacífico da primeira geração de moradores da Arca se foi. As pessoas começam a quebrar as regras e o descontentamento está crescendo. Nem todo mundo pedala as bicicletas agora e falhas de energia se tornam mais frequentes. A desigualdade social é uma questão problemática. Algumas partes da nave se transformaram em favelas, enquanto outras se transformaram em moradias de luxo. O equipamento se desgasta gradualmente, dificultando a extração de água, e a maioria das plantas em zonas naturais murcha por causa dos sistemas de ventilação entupidos. Para economizar mais energia, algumas partes da nave estão sem fornecimento de ar e eletricidade. As pessoas que moravam nessas áreas precisam se deslocar para a parte central da nave. O espaço já apertado fica ainda menor. E com a falta de espaço pessoal, a irritação é crescente. Logo, fica óbvio que não há outra saída a não ser criar um motor mais rápido que a luz, ou motor FTL. Isso exigiria reformas grandes e mudanças na estrutura da nave. O assunto está em votação e, surpreendentemente, nem todos concordam. Algumas pessoas não querem correr riscos e já estão acostumadas a considerar a nave como seu lar. Elas querem usar os recursos da nave para reparos globais. As opiniões das pessoas estão divididas. O conflito é inevitável e a humanidade corre o risco de desaparecer do universo. A decisão vem, inesperadamente, do perigo iminente. Acontece que a nave está se dirigindo para um centurião de asteroides grande e excepcionalmente denso. Os corpos celestes estão tão compactados que quase não deixam espaço para a nave manobrar. Na velocidade atual, uma colisão será inevitável. A única esperança que resta para a humanidade é fazer de tudo para construir o motor FTL. O trabalho leva meses, mas mais uma vez isso uniu as pessoas. Todo mundo trabalha sem parar e dorme o necessário para recuperar as forças. Enquanto metade das pessoas ajuda a construir o motor, a outra metade pedala nas bicicletas para gerar energia. Mais uma vez, há um brilho de esperança de que a humanidade será capaz de encontrar um novo mundo com espaço suficiente para todos. Os riscos são muito altos, mas não há escolha. A energia é suficiente apenas para uma única tentativa de salto. Se falhar, a humanidade pode ficar presa no espaço sideral em uma nave estelar quebrada. Antes do salto, as pessoas enviam ao espaço uma cápsula com informações sobre a humanidade. Elas carregam vídeos, filmes, músicas e toda a história da humanidade em vários discos rígidos enormes. Esta é a única chance de deixar uma pequena pegada no universo, se por acaso não tiverem sucesso. Todo mundo está pronto, toda a potência é transferida para o motor. As pessoas se deitam em pequenas cápsulas e colocam máscaras de oxigênio. O desejo delas é único: acordar em um novo mundo ou não acordar. Ninguém está pronto para assistir ao fim da humanidade. As cápsulas estão trancadas, as pessoas fecham os olhos, o motor está ligado. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1, salto. Whoosh! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos.
e isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiossauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 km que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris, e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este canyon marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse canyon se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também, e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de canyons. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu, então agora a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo que liberaram enchentes de água na superfície marciana.
Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas, ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. E por falar em água, foi visto um vapor escapando da atmosfera de Marte. Os pesquisadores também encontraram algumas evidências de água fluindo na superfície do planeta. Existem faixas escuras no solo que parecem aumentar no verão e encolher no inverno. Há inúmeros vales secos e canais de rios no planeta. É possível que a água líquida tenha fluído ali algum dia. Agora, grande parte dela pode estar presa em calotas de gelo ou até escondida sob a superfície. Cada vez mais coisas indicam que Marte já foi habitável. O planeta vermelho é o único planeta que conhecemos onde apenas robôs vivem. 5 rovers compõem a população marciana. Muitas pessoas gostariam de voar para o espaço. Gravidade zero, uma vista deslumbrante da Terra de um lado e a escuridão assustadoramente ilimitada do outro. Sim, tudo muito legal, mas não esqueça que essa jornada pode se transformar em um pesadelo. Falta de oxigênio, flutuar no espaço sideral e ficar muito tempo em uma nave espacial sem entender quando pode voltar para casa. Esta última coisa aconteceu com um astronauta russo, ou cosmonauta. Sua permanência no espaço foi uma das mais longas do mundo. O engenheiro de voo Sergei Krikalev, de 33 anos, passou 311 dias em gravidade zero na Estação Espacial Mir. Mas essa não é a parte mais interessante do episódio. A longa jornada de Sergei começou em 18 de maio de 1991. Naquele dia, ele embarcou em uma nave de transporte e foi ao espaço para a Estação Espacial Mir. No dia 20, o acoplamento com a estação foi concluído. Lá, junto com outro engenheiro, desempenhou suas funções espaciais. Os dois fizeram várias caminhadas espaciais e reparos, cuidaram da estação e realizaram experimentos científicos. Quando se tem companhia e muito trabalho, viver no espaço não é tão difícil. Mas as coisas pioraram no dia em que Sergei deveria voltar para casa. De acordo com o plano, a missão deveria ter durado 5 meses. Um novo cosmonauta deveria substituir os antigos. A nave de transporte finalmente atracou na estação. Mas no dia 10 de outubro, apenas um deles retornou à Terra. Sergei foi deixado sozinho na estação Mir. Ele continuou a trabalhar como o único engenheiro de voo da tripulação. A estação não podia ficar vazia, era necessário enviar alguém para substituir o rapaz, que não estava pronto para uma estadia tão longa no espaço, já que não tinha treinado para isso. Mas não havia escolha. Ele não podia simplesmente sair da estação. Um mês se passou. Sergei foi informado que voltaria para casa em breve, mas algo inesperado aconteceu. O dia 25 de dezembro de 1991 foi o último dia da União Soviética. O cosmonauta foi contatado e informado de que não poderia voltar, já que o país que prometia levá-lo para casa não existia mais. Durante esse tempo, uma grande crise começou na Rússia. O retorno dele era impossível.
pois não havia dinheiro para isso. Imagine a condição do cara. Você está a centenas de quilômetros de casa, na escuridão do espaço sideral, completamente sozinho e não tem ideia de quanto tempo vai ficar ali. Os dias passavam lentamente. Semanas, depois um mês. Seria muito fácil permanecer no espaço se isso não fosse prejudicial à saúde. Mas em condições de gravidade zero, o corpo humano sofre sérios danos. Primeiro, um enfraquecimento dos músculos, que não recebem a carga necessária e estão constantemente em estado de relaxamento, levando à distrofia. Sim, os astronautas fazem uma série de exercícios todos os dias, mas isso não é suficiente para manter a forma. Além dos músculos, os ossos começam a enfraquecer. A pessoa fica fraca. Depois de 6 meses levando essa vida, qualquer astronauta precisa de muito tempo para voltar à forma anterior no retorno para casa. Além disso, há muita radiação no espaço que é perigosa para as pessoas. Ela é proveniente de várias fontes ao mesmo tempo. A principal vem do Sol. Na Terra, estamos protegidos disso graças ao campo magnético do planeta. Quase toda a radiação se acumula na atmosfera superior e não chega até nós. Esse acúmulo ali também é ruim para os astronautas. Mas a pior é a galáctica. Ela chega de estrelas e galáxias distantes e tem um efeito poderoso em todos os seres vivos. A radiação provoca muitas condições desfavoráveis e destrói o corpo no nível celular. Agora, todas as naves espaciais e a Estação Espacial Internacional são equipadas com escudos e revestimentos que refletem a radiação, mas ainda assim, isso não fornece 100% de proteção. No espaço, o sistema imunológico do astronauta muda. Não há condições sob as quais a imunidade possa melhorar. Parece que não há nada de errado com a ausência de muitas bactérias e micróbios, mas a defesa do corpo está enfraquecendo. Uma pessoa se torna mais vulnerável a micróbios que podem ser trazidos por alguém que esteve no espaço. Também há sérias restrições alimentares. As comidas em tubos não contêm tantas vitaminas úteis quanto os produtos naturais. Sem vitaminas, o corpo enfraquece ainda mais. Às vezes, os astronautas precisam fazer caminhadas espaciais, que não são fáceis. Um traje espacial é enorme e desconfortável. Restringe os movimentos e coloca pressão no corpo. O trabalho no espaço pode durar várias horas. Durante esse tempo, transpira-se muito. Um dos filtros do traje pode estar estragado e o fluido liberado pelo corpo se espalhar por toda a roupa e atingir o rosto. Os olhos podem lacrimejar e as gotas interferirem na visão. Milhares de perigos podem esperar um astronauta durante uma missão no espaço sideral. Imagine que você faz reparos e algo dá errado. A chave escapa do parafuso e voa longe, por exemplo. Você tenta pegá-la e, inconscientemente, sai da nave. Consegue recuperá-la, mas seu corpo já está voando longe. Não há nada em que se segurar, mas, felizmente, tem uma corda de segurança. De qualquer forma, ela pode se soltar do seu traje espacial por ter sido presa incorretamente. Assim que a corda se rompe, seu corpo muda o ângulo de voo. Agora você não está apenas voando para longe. Seu corpo está girando neste momento. A Terra e o espaço escuro piscam em seus olhos. Então deu para entender. Com certeza há riscos, mas nada disso aconteceu com Sergei. Todos os astronautas passam muitas horas treinando para estarem prontos para qualquer problema. Eles ganham boa forma física, mas a perdem durante a missão. Adicione a tudo isso o fator psicológico. Seu corpo enfraquece, você não respira ar puro, não pode ver seus amigos e não tem a oportunidade de voltar para casa. Uma pequena camada de parede o separa do vácuo frio do espaço. Tudo isso causa estresse, que também enfraquece a imunidade e prejudica o sistema nervoso. Felizmente, os astronautas também passam por um treinamento psicológico sério. Eles podem manter o autocontrole nas situações mais estressantes. Mas quando se está sozinho no espaço por mais de 6 meses e sem saber quando voltará, é razoável ficar seriamente nervoso. Felizmente, Sergei não entrou em pânico. Ele cumpriu os deveres diários, treinou e, claro, sentiu saudades de casa. 1 mês depois, recebeu a mesma resposta. Ainda não podemos trazê-lo de volta. O país está em uma situação difícil. Ele se sentia pior a cada dia. A força dele estava acabando. O cosmonauta não tinha certeza se conseguiria sobreviver. O mais interessante é que a estação tinha uma cápsula desenvolvida para retorno à Terra. Mas Sergei não a usou porque ninguém iria para a Mir. E a Rússia vendeu os assentos dela para outros países. Além disso, o país esperava vender a estação. Isso significava que Sergei tinha que manter o local funcionando. A missão dele durou o dobro do planejado. Como resultado, o cara passou 10 meses, ou 311 dias no espaço, e estabeleceu um recorde mundial. Durante este tempo, voou ao redor do nosso planeta cerca de 5.000 vezes. Finalmente, recebeu a tão esperada mensagem:
a de que poderia voltar para casa. A Alemanha pagou cerca de 24 milhões de dólares por uma passagem para a estação. Eles iriam substituir o astronauta, que entrou na cápsula e voou para a Terra. Muita gente estava esperando por seu retorno lá embaixo. O cosmonauta pousou e todos correram para ajudá-lo. Ele parecia muito magro, suado e exausto. 4 homens o ajudaram a sair e a ficar no chão. Lhe deram um casaco de pele e o serviram com uma tigela de caldo. Parecia que tal voo deixaria uma marca na vida dele para sempre. Mas o humor do cara estava excelente. 2 anos depois, ele foi ao espaço novamente e se tornou o primeiro cosmonauta a voar em um ônibus espacial da NASA. E 2 anos depois, foi um dos primeiros a viver na EEI. Em 2005, fez seu 6º e último voo. Sergei foi para a estação espacial, onde passou cerca de 6 meses, e depois voltou para casa no módulo de pouso. Com este voo, estabeleceu um recorde mundial para a duração total da estadia no espaço, de 803 dias. Apenas 10 anos depois, alguém conseguiu quebrar esse recorde. Mas essa já é outra história.